Ora, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo semanal. Hoje vamos aqui falar sobre os bancos centrais. Portanto, quem será então o primeiro banco central a baixar as taxas de juros? Na altura que nos aproximamos cada vez mais, portanto, do fim da primeira metade do ano. E vamos então aqui ver o que podemos esperar. Ora, mais recentemente tivemos a decisão do Banco do Japão, que apesar de ser uma decisão hawkish, na medida em que o Banco do Japão tirou então as taxas de juros do terreno negativo para valores neutros, acabou por ser uma decisão dovish. Isto porquê? O Banco do Japão pôs então fim às suas políticas monetárias que visavam juros negativos. No entanto, o governador do Banco do Japão referiu que esta mudança não significa que seja efetivamente uma mudança total das políticas monetárias e por isso deixou em aberto até a possibilidade de não se aumentar tão depressa os juros nas próximas reuniões. Manifestou também algumas preocupações sobre o câmbio, ainda assim a não fazer nenhuma intervenção direta sobre a questão do iene. E também foi marcado, portanto, o facto de o controle da curva das yields ter terminado. Algo que, em boa verdade, já se esperava, uma vez que as yields já há muito que tinham ultrapassado aquela faixa que o banco tinha definido e também o facto de termos, portanto, os juros portanto, a subir, mesmo que pouco, fez evidentemente, portanto, já estar refletido também no desempenho das yields. Ainda assim, quando olhamos aqui para o gráfico aqui do lado esquerdo, vemos que as expectativas sobre novos aumentos são modestas, não são assim muito grandes na verdade. Portanto, mais uma vez, o governador do Banco do Japão deixou bem claro que esta subida dos juros não seria uma mudança radical nas políticas monetárias. Um dos pontos-chave a ter em consideração é o facto de, portanto, no lado do consumo, percebermos se existe uma recuperação ou não. É importante também destacar o facto da economia japonesa não estar, ou continuar, de certo modo, fraca e o aumento também, o aumento aqui da inflação, a certo ponto, até é benéfico na questão da dívida, que é muito grande e que acaba por fazer com que a dívida desvalorize e acaba por ser até uma estratégia inteligente. Ainda assim, como é óbvio, a dívida é tão elevada, tem que se ter alguma atenção sobre a inflação, e por isso é que se fala tanto da inflação no Japão. Tem-se de ter alguma atenção na questão da inflação, porque o Banco do Japão não pode ter a mesma postura que os outros bancos centrais tiveram, dados, portanto, a magnitude da sua dívida. Portanto, não podemos, de modo algum, ver o Banco do Japão a subir os juros, como vimos o BCE, o Fed, ou até mesmo o Banco de Inglaterra, da forma que o fizeram, porque levava rapidamente o banco, ou a economia, a entrar, portanto, em cumprimento no pagamento das suas responsabilidades. Depois também, na semana passada, tivemos então o Banco Central da Suíça, que acabou por surpreender pela, pela positiva ou pela negativa, depende um bocado da interpretação, mas surpreendeu muito os mercados com o banco então a anunciar uma recessão de 25 pontos base, portanto 0,25%. E isto porquê? Ora, se nós olharmos aqui para as expectativas sobre o consumo, vemos que o consumo na Suíça tem estado a abrandar, efetivamente, mas já se espera que tenha entrado aqui num período de estagnação. A inflação também tem sido aqui constantemente revista em baixa, ainda assim esta decisão foi apanhou aqui os mercados desprevenidos. Porquê? Porque quando olhávamos, ou se olhássemos para o gráfico que apontava então para as probabilidades sobre a reunião da semana anterior, víamos que apenas havia a hipótese de 38% de haver uma redução dos juros. Efetivamente, acabou mesmo por haver essa redução. E agora entramos aqui nos principais bancos centrais. Portanto, será então que a Fed poderá ser o primeiro a reduzir os juros ou poderá ser outro banco? Ora, na última reunião que tivemos da FOMC, uma vez que marcou a reunião trimestral, foi aqui publicado também um conjunto de dados sobre a economia americana. Se olharmos aqui para os dados sobre a inflação, vemos que a inflação foi revista em baixa, segundo aqui o indicador que é o favorito no lado da Fed, portanto o PCE, neste caso o PCE subjacente, que exclui também
aqui o impacto das categorias mais voláteis. E vemos também que o PIB se manteve, portanto, até inalterado. Portanto, espera-se efetivamente que exista um abrandamento, mas esse abrandamento espera-se que seja, neste caso, até seja melhor do que aquele que foi apresentado em dezembro. Portanto, vemos aqui, mais uma vez, a economia muito resiliente, embora é preciso aqui frisar que são apenas projeções e muito possivelmente vamos ter projeções diferentes no próximo trimestre, uma vez que os indicadores económicos estão constantemente a mudar. Se olharmos para as projeções sobre a trajetória dos juros, vemos que, portanto, no final do ano passado esperava-se que houvesse 4 cortes. Neste momento, o consenso já aponta apenas para 3 cortes. E, portanto, esta aqui é a grande diferença. Ainda assim, ponto a destacar é o facto de termos ainda as expectativas de que os cortes sobre os juros aconteçam este ano e, muito possivelmente, poderá ser já no início da segunda metade do ano. Portanto, junho, julho, poderá ser um desses. Neste momento, as probabilidades apontam para um corte de 70% em junho. Ainda assim, mais uma vez, portanto, é preciso ter alguma atenção, porque estas projeções estão constantemente a mudar devido, então, à evolução dos indicadores económicos. Ora, se nós olharmos também para outros fatores, neste caso, ainda pegando naquilo que foi publicado em termos das projeções da última reunião da FOMC, portanto, não houve assim grandes alterações sobre alguns dos indicadores. Ainda assim, esta acabou por ser uma reunião que foi marcada com uma postura um pouco dovish. Powell manteve-se um pouco imparcial em relação aos seus comentários. Ainda assim, se observarmos aqui o consenso das principais estados, vemos que, portanto, em dezembro, 4 membros previam 4 cortes e agora apenas um prevê 4 cortes. Portanto, lá está aquilo que eu estava a dizer mesmo no slide anterior. Ainda assim, o facto de não se esperar tantos cortes, não há a expectativa de que estas projeções possam sofrer alterações na medida em que possa haver cortes futuros se houver alterações sobre a trajetória dos indicadores económicos. Aqui temos as várias possibilidades. Obviamente que os extremos são cenários extremos. Aquela que parece ser mais provável de acontecer poderá ser mesmo no final do ano a inflação chegar aos 3,2, ainda assim vale o que vale, e mais uma vez temos que ter aqui em consideração estes conjuntos de projeções, portanto, que aqui temos também do banco. Neste caso estamos a falar do índice de preço ao consumidor, portanto o CPI, e na outra tabela estávamos a ver o PCE. Se olharmos para a evolução do CPI, tendo em conta a sazonalidade, vemos que houve uma ligeira revisão em alta dos valores, mesmo assim não está muito longe dos objetivos, e aqui estamos até numa situação um pouco semelhante ao período de 2016, 2019, e portanto acaba por ser aqui um bom cenário sobre a inflação. Quando olhamos para os índices, e se quisermos olhar aqui para os índices usando aqui alguns indicadores, portanto, se olharmos aqui para o trailing earnings per share, vemos que o S&P, portanto, apesar da reação forte após a decisão e ter atingido novos máximos históricos, vemos que ainda não atingiu o topo aqui da banda, que nós utilizamos aqui como indicador. Parece que o índice já está a começar a ficar um pouco, a dar sinais de overbought, olhando para o price to earnings. Ainda assim, é preciso ter aqui em consideração o período que vimos no pós-pandemia, em 2021, 2022, em que o preço esteve bastante tempo acima desta zona antes de começar a corrigir. Tal como aconteceu também em 98, 99, em que onde o índice teve também bastante tempo acima desta zona. Ainda assim, é preciso ter aqui alguns pontos a considerar, uma vez que o preço poderá de facto começar então aqui a dar sinais de overbought. Ora, e o Banco de Inglaterra? O Banco de Inglaterra tem sido também um banco que tem captado a atenção dos investidores cada vez mais. Apesar da sua decisão ter ficado por manter as taxas de juros inalteradas pela quinta vez consecutiva, a decisão
pode abrir aqui espaço para uma nova postura do banco. Isto porquê? Bom, a decisão foi unânime, praticamente. Ainda assim, quando nós olhamos aqui para as projeções, vemos, e também considerando as declarações do governador do banco, temos aqui alguns pontos interessantes. Em primeiro lugar, o facto da economia estar extremamente vulnerável, o facto também do mercado de trabalho começar a dar sinais de arrefecimento e o facto do governador Bailey ter dito que não é necessário que a taxa de inflação chegue aos 2% para que o banco possa então decidir baixar os juros. E portanto isto aqui está a mudar um pouco o paradigma e de facto pode aqui fazer com que a economia britânica comece então a necessitar de alguns estímulos. Isto aqui é um cenário em que nós já há coisa de um ano temos vindo a falar, portanto é possível que o Banco de Inglaterra muito em breve comece aqui a ajustar as suas políticas monetárias devido então à questão de que a economia está muito frágil, temos um mercado de trabalho ainda a aguentar-se um bocado, mas assim que der sinais de vulnerabilidade também poderá então haver aqui mudanças sobre as decisões e a estratégia do banco. Ora, e passando aqui para as matérias-primas, portanto, o cacau e o gás natural têm estado em destaque, mas em particular o cacau, que atingiu e esta sessão ultrapassou a marca dos $9.000 por tonelada. A produção do cacau tem vindo a cair muito devido então às questões meteorológicas em África, em vários países da África, como é o caso da Costa de Marfim. O facto também de haver, portanto, já há 3 anos que existe um déficit e a produção tem vindo a diminuir. Os dados mais recentes têm mostrado que aos dias de hoje há aqui uma redução na ordem dos 20-30% em relação ao mesmo período do ano anterior, portanto, aqui a contribuir muito para a forte subida dos preços, como aqui podemos ver na linha vermelho. Vemos também que, ao mesmo tempo, o que é que está a acontecer? Nós começamos a ver que, no posicionamento especulativo, vemos que os compradores começam então a liquidar, a realizar alguns lucros, e isto pode levar o preço, ainda assim, a corrigir um pouco. Não estou a dizer que isso é uma hipótese, mas, de facto, aqui os especuladores ou aqui os intervenientes no mercado começam então a liquidar já com alguma intensidade parte das suas posições, um pouco semelhante àquilo que aconteceu em 2014, quando o preço disparou, o mercado começou aqui a liquidar um pouco das suas posições, ainda recuperou um pouco, mas depois gradualmente foi recuando e podemos, portanto, estar aqui numa situação um pouco semelhante. Isto aconteceu, portanto, também com o posicionamento dos players no mercado e, portanto, não podemos excluir essa possibilidade. Quando olhamos para os inventários, vemos então que, em termos de inventários, estão aqui, portanto, em níveis baixos e aqui passando agora para a questão do gás natural. Na parte do gás natural, portanto, vemos que a procura tem sido baixa, os inventários têm estado aqui também baixos, mas quando olhamos aqui para este gráfico vemos que estão aqui em linha com a média dos últimos anos. Na verdade, até neste momento, à data de hoje, portanto, no gráfico diário, vemos que até está ligeiramente acima. E do outro lado, neste gráfico aqui, vemos que a produção também está a ser reduzida, uma vez também que não há muita procura. Portanto, o gás natural tem de facto atravessado aqui momentos um pouco fracos em termos de desempenho. Isto também é resultado então da baixa procura que existe e a questão também de que todas as preocupações que existiam no início da guerra já há muito que se dissiparam. Ora, e esta semana o que é que nós podemos esperar? Esta semana vai ser uma semana um pouco mais calma. Na semana passada tivemos vários dados relevantes. Esta semana ainda assim vamos ter dados sobre a economia americana, desde o Conference Board, portanto o índice de confiança entre os consumidores. Vamos ter dados finais sobre o PIB, vamos ter aqui depois os dados que já são conhecidos semanalmente, portanto os pedidos semanais de subsídio de desemprego, os inventários de petróleo. Vamos ter também dados sobre a Universidade de Michigan e dados sobre o PCE, e aqui é o principal destaque, é mesmo aqui esta parte que é o PCE, como vimos em slides anteriores, porque é a métrica favorita da Fed. Na Europa vamos ter também alguns dados relevantes que vão ser divulgados. Vamos ter aqui dados sobre algumas economias europeias, como é o caso do CPI de inflação em Espanha. Vamos ter aqui
o índice de sentimento sobre a zona euro e ao longo da semana, como eu estava então a dizer, vamos ter aqui vários dados. Reino Unido, vamos ter também dados do PIB, que é relevante, sobretudo quando falamos aqui desta questão das taxas de juros. Aqui só para terem ideia, portanto, aqui em termos de calendário, vemos que temos aqui, portanto, as próximas decisões dos bancos, portanto, dia 11 de Abril o BCE, no dia 26 de Abril o Banco do Japão, dia 1 de Maio a Reserva Federal, e aqui é importante destacar que o BCE e a Reserva Federal poderão então anunciar a primeira redução dos juros dia 6 e dia 12 de junho, respectivamente. Portanto, é aqui importante. Só para terminar, e olhando aqui para os mercados, portanto, vemos que o VIX rejeitou esta zona, subiu, esta zona aqui rejeitou, agora está a cair. Atenção para o facto de estar próximo novamente dos 14 pontos, pode levar aqui a correções de mercado. O EURUSD tem vindo aqui a tornar-se muito volátil e é óbvio, portanto, na semana passada tivemos vários dados que levaram aqui grandes movimentações. No índice do dólar é mais simples até ver, portanto, vemos que o preço veio aqui testar os 102 pontos, rejeitou e recuperou bastante. Já o petróleo, vemos que está aqui a tentar recuperar depois de uma semana até bem mais fraca. Portanto, o petróleo tem vindo a subir bastante, mas desde que atingiu aqui o topo do canal tem abrandado o movimento de baixa e tem recuado. Hoje, segunda-feira, portanto, está aqui a recuperar um bocado, mas não podemos excluir a possibilidade de continuarmos a ver o movimento de baixa, principalmente se olharmos para a vela semanal, que apresenta aqui uma grande rejeição. Já os índices, chama aqui a atenção para o S&P, uma vez que ele tem vindo aqui a ser negociado neste canal, que tem marcado todo o movimento de alta deste ano e que, portanto, hoje a recuar um pouco, mas devido à falta de liquidez de mercado, portanto, um pouco mais calmo, mas aqui a recuar um pouco, tendo em conta que no passado isto aconteceu, pode aqui haver espaço para recuar um bocadinho, para continuar a subir, mas este canal pode ser um bom proxy para risco, para acompanharmos aqui com atenção. Só para terminar, passando aqui pelo mercado obrigacionista, portanto, as T-Note têm recuperado um pouco, apoiadas também por estas expectativas de que os juros podem efetivamente baixar já em junho. Isto faz com que, portanto, haja aqui, ou crie-se aqui uma nova oportunidade, uma janela de oportunidade para o mercado obrigacionista, que é refletido também pela análise técnica, no caso das T-Note e no caso das TLT. Portanto, estes são alguns dos mercados que eu acho que são interessantes e que devem acompanhar e, portanto, deixo aqui nota para o fazer. Do meu lado é tudo, resta-me desejar-vos continuação de uma boa semana e até o próximo vídeo.